Muito bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais um Mateando com a Defensoria Pública e hoje vamos ter a satisfação de conversar com a Defensora Pública, Mariana Pi Muniz. Ela também é doutora em Ciências Sociais. Vamos conversar sobre um tema que é muito importante para a defesa criminal, que diz respeito ao valor probatório da palavra dos policiais. Já vou receber aqui a nossa convidada. Está chegando diretamente da capital federal para bater esse papo com a gente. Muito bom dia, doutora Mariana. Seja muito Tudo bem, Andrei? Bom dia. tudo bem. Seja muito bem-vinda à tua casa aqui, né? Nossa Ah, casa, né? então, uma É. satisfação poder estar com vocês um pouquinho, ainda que seja virtual, né? Mas Sim. poder sempre estar próximo é maravilhoso, né? Assim, não, eu muito agradecido por aceitar tomar um mate comigo aqui nessa, nessa manhã fria de Porto Alegre. Eu imagino que não esteja tão frio aí em Brasília, né? Ontem eu estava numa reunião da ANADEP e virtual, e aí tava a colega Juliana e a Adriana Burger, né, participando. E elas me falaram, pelo amor de Deus, vai vestir um casaco, porque estavam com frio. E aqui não faz o frio, né, daí. Então, Sim. Vai dando aquela agonia, né? Quem está olhando do sul aí para mais para o norte do país, né? eu vou te dizer, Mas saudade do frio daí. é, mas é bom assim, às vezes a gente ficar um pouco afastado do frio, né? Aí sente saudade, depois retorna, né? Mas Mariana, te agradecer novamente, então, por aceitar conversar sobre esse tema, não só comigo aqui, mas com toda a Defensoria Pública, com todos aqueles que acompanham este espaço da Defensoria Pública. Gostaria de desejar novamente um bom dia àqueles que estão chegando, que estão nos escutando, desejar um bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que vão nos escutar mais adiante. Vai ficar disponível a live no feed no Instagram da Defensoria Pública, no IGTV. Mas já começando aqui esse nosso matear aqui, essa nossa prosa, como diria o gaúcho, Mariana. Antes da gente adentrar efetivamente no tema, que eu sei que tu pesquisaste também no âmbito do teu doutorado, eu acho que aqueles que te conhecem e aqueles que ouviram falar da pesquisadora, da defensora pública, Mariana, ele deve ter um pouco de curiosidade para saber sobre a tua trajetória, né? Como é que a Mariana vai chegando até o doutorado, como é que chega na defensoria pública e tal. Se tu pudesse contar um pouquinho dessa parte da tua vida, desse teu caminho, né, que fizeste nessa tua caminhada, né? Bom, eu sempre digo que eu fui o contrário de todo estudante de direito, né? Que geralmente namora o direito penal, né? E casa com o direito civil. E eu namorei o direito civil e acabei casando com o direito penal até o concurso, né, Andrei? Porque eu trabalhei muito tempo na área do direito de família, né? Família, sucessões, infância e juventude. Que eu tive a oportunidade, quando eu me formei, de prestar assessoria técnica no Ministério Público Estadual, né? Então, eu assessorava os procuradores de justiça em grau de jurisdição, mas eram procuradores que atuavam na ética civil do TJ, né? Ou seja, com essas matérias, né? Para família, sucessão e infância e juventude. Tanto que antes do concurso, a minha primeira apresentação na Unicino, que é a universidade na qual eu me formei também, né? Ainda no campus de Leopoldo, essa foi em direito privado, né? Eu acabei trabalhando na construção do conceito de família, né? Na Constituição de 88, né? Então, eu fui estudar efetivamente o direito penal e o processo penal para o concurso, porque depois eu saí do Ministério Público e fui assessora de desembargador, né? Um procurador de justiça ingressou pelo Constitucional e ele me convidou
para trabalhar no tribunal, mas era uma Câmara de Direito Privado não especificado, né? Então, também trabalhando com a matéria do direito civil. E quando eu saí do tribunal, eu ainda advoguei, fui advogada tributarista. Então, trabalhando sempre com direito público, né? Ou direito privado. E aí, quando eu fui estudar para o concurso, porque o tributário me ajudou a enxergar que eu gostava muito da área da justiça estadual, né? A matéria federal não era uma matéria que me atraía muito. Então, quando eu fui estudar, eu acabei me dedicando àquilo que eu entendia que eram as minhas maiores dificuldades, né? Por quê? Porque exatamente com a minha experiência profissional na área do direito privado, do direito público, eu tinha mais facilidade no processo civil, quando eu fiz a época, né, a prova da OAB, né? Eu fiz em processo civil. Né? Então, assim, eram as minhas habilidades, vamos dizer assim. E eu acabei, então, indo estudar mais, me dedicar mais ao profissional. E aí, interessante, porque quando eu passei na consultoria, até os colegas não entenderam muito quando eu entrei, né? Que eu fui da segunda turma, né, do nosso concurso, que é o segundo concurso. E como eu entrou na segunda turma, eu podia a comarca. E eu fui a primeira a escolher e escolhi Uruguaiana, que era a mais distante. E o pessoal disse, porque era exatamente especializada na área criminal. Porque aí, quando eu fui estudando o concurso, eu fui me aproximando e eu queria muito fazer um júri. Porque eu nunca tinha feito um plenário, né? A minha experiência na advocacia, ela não me deu também chão de audiência prática, né? Porque tributário eu praticamente recorria para o Supremo Tribunal Federal, né? Matéria pura de direito, não, né? Então não tinha fatos, né? E eu acabei então estudando, gostando, e quando eu entrei na defensoria, eu pensei, não, eu quero. Na verdade, eu pensava, e sempre pensei assim, né? Tinha uma procuradora de justiça que trabalhava comigo que ela dizia que era incrível, porque era isso. Eu sempre pensei assim: me dá a coisa mais difícil para fazer, porque se eu fizer isso, eu vou conseguir fazer qualquer coisa. Para mim, a coisa mais difícil era o júri. De fazer o plenário, né? Atuar no plenário. Então, eu pensei, não, vou para a Uruguaiana e vou desbravar. E foi lá que eu fui me encontrando, assim, né? Porque toda a minha formação acadêmica eu fiz depois de ser defensora pública, né? Eu só tinha uma especialização. E aí, então, eu fui caminhando nesse sentido. Quando eu me removi de Uruguaiana para São Jerônimo, que é muito perto de Porto Alegre, né? Quilômetros, e eram duas varas judiciais, né? Quando eu atuava em São Jerônimo, né? Eu acabei, então, fazendo especialização em ciências penais da PUC, né? Que é uma antessala do mestrado, assim, né? Até porque eu era oriunda da Unicinos, né? Acabei fazendo a especialização e aí, depois da especialização, eu dei um tempo ainda, né? Eu me removi, eu fui para Novo Hamburgo, depois eu fui para São Leopoldo, onde eu tive a possibilidade aí de estar classificada numa vara que era específica do júri, né? E quando eu consegui remoção para Porto Alegre, que eu vim para o plantão criminal, né? Para atuar ali na segunda DPPA, também passaste por ali, sabe bem. Foi então que eu entrei no mestrado, né, da PUC em Ciências Criminais. E aí eu acabei no mestrado trabalhando muito a prisão, que foi a minha última classificação, né, que é a vara de execuções criminais em Porto Alegre, a execução penal. Desde Uruguaiana eu trabalhava com a execução também. Eu gosto muito do júri, mas eu trabalhava com a execução e gosto muito da execução penal, né? E acabei, então, no mestrado, trabalhando com o presidente
Federal de Porto Alegre, a representação, né, que foi ofertada para o sistema interurbano, que na época vários defensores públicos auxiliaram, né? A Patrícia Kettermann era a nossa presidente, né, da ADPERS, e aí ela participou ativamente da confecção, né, do texto, né, da representação, né, porque a Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos são uma das entidades signatárias, né, da representação. E a Patrícia chamou vários colegas, assim, eu tive a oportunidade de estar nesse grupo com outros colegas, né, para confeccionar, e daí surgiu a ideia do mestrado, né. E foi a Defensoria Pública também no doutorado, né. Então, chegando agora aqui no doutorado, né, porque tu também fostes, né, dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e do Centro de Referência, né? E foi a partir daí que eu comecei a gestar o meu tema de tese, assim, né? Eu falo isso que me possibilitou essas inquietações, né? Que partiram daí para desenvolver o tema da tese e depois problema de pesquisa, enfim, né? Levando em conta a nossa atuação de enfrentamento da violência estatal, né? Perante a diferença e o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, né? Então, a minha trajetória é mais ou menos essa, né? E eu acabei, então, indo... eu trabalhei praticamente em todas as áreas da defensoria, né? Porque teve um período em Porto Alegre que eu fui durante 3 anos, né? Classificada no 3º Juizado da Infância e Juventude, que é a execução das medidas socioeducativas, né? Então, trabalhava no atendimento na fase, né? Nas unidades, né? Dos adolescentes privados de liberdade, né? E sempre tive transitando mais na área criminal, né? Embora eu tenha trabalhado em ajuizamento, em vara judicial, né? Mas acabei permanecendo mais nesse âmbito e academicamente também especializando mais nessa área, né? Muito, muito bacana, e cumprimentos, né, pela tua trajetória, tanto dentro da defensoria quanto acadêmica, né? E a gente pode dizer, né, escutando, que a defensoria pública ela é uma fonte de inquietações, né? Porque ela tem a defensoria, ela tem, acho que essa capacidade de ir nos apresentando algumas faces da realidade social, que às vezes a gente não vê na graduação, às vezes ela é estrategicamente esmaecida, né, de uma parcela da sociedade que justamente, enfim, não quer enxergar as grandes mazelas que nós temos, né, principalmente nesse grande campo que é o campo criminal, né? E a Defensoria Pública, ela nos força a observar. Eu tenho, por exemplo, uma admiração muito grande aos colegas que trabalham com execução penal, porque tem que ter um nível de esperança, que muitas vezes eu trabalhei muito pouco na execução penal. Eu fui até o tribunal do júri. No tribunal do júri, sempre tenho aquela esperança gigante na sociedade, enfim, entregar aquele resultado e entregar uma possibilidade, um novo destino, uma nova vida para aquela pessoa. Enxerga o tribunal do júri às vezes como um recomeço. E na execução penal, acho que os colegas que trabalham, os defensores e defensoras, têm que ser imbuídos de um senso de esperança tão grande, mas tão grande, porque trabalham com a desumanização, né? Uma secular desumanização, e que não é algo do acaso, não. A prisão desde sempre, né? Ela foi feita para desumanizar, para tornar o ser humano um mero objeto dentro de uma engrenagem muito complexa, mas, sobretudo, muito violadora de direitos, né? Mas, Mariana, vamos chegando aqui ao tema que nós nos propomos hoje, né? Então, eu já escutei algumas lives, né? Já li muita coisa que tu escreveste, né? E eu acho que a gente comunga dessa preocupação, né? Nós temos um cenário probatório no Brasil que a gente vai observando as coisas e vai indo, e vai se deparando que nesse grande processo de criminalização nós vamos nos deparar talvez com uma experiência ali,
com uma característica talvez um pouco peculiar desse sistema de justiça criminal, que é justamente a prova, né? Nós temos, por exemplo, hoje um delito, que é o tráfico de drogas, onde nós estamos ali atrelados, estamos quase que refém, o sistema está refém, né, da palavra dos policiais. Eu costumo dizer que em pleno 2021, onde nós temos aí a capacidade de produção de prova, sob o ponto de vista tecnológico, muito grande, mas nós continuamos a encarcerar milhares, centenas de milhares de pessoas, de homens e mulheres. E sempre gosto de falar em relação a mulheres, porque o tráfico de drogas, a palavra, né, em termos de prova, ela ocasionou o maior encarceramento feminino da história do Brasil, provavelmente o maior encarceramento feminino da história da América Latina, né? Então, acho que é muito importante te escutar sobre essas questões, né? E eu sei que tu observaste isso na tua pesquisa, e não apenas sob o ponto de vista da prova, mas também o quanto isso ele reverbera, produz efeitos, né, no campo judicial e em relação a outros atores, né, que atuam nesse campo. Então, eu gostaria de escutar e ter certeza que quem vai nos ouvir hoje e na sequência aí vai ter vai enriquecer, né, o seu olhar sobre este tema aí muito importante para a gente compreender o que acontece em termos de segurança pública, em termos de política criminal, em termos de sistema de justiça criminal. Bom, Andrei, primeiro eu quero só fazer um adendo aqui, que eu vi que a Cíntia tinha falado aqui, né, para falar da questão da execução penal, só muito rapidamente, assim, dizer que eu, enquanto defensora pública, entendo que eu sempre digo, né, que não há maior vulnerabilidade do que o privado de liberdade, né? E da importância da defensoria pública estar dentro desses espaços, né? Da importância da gente realmente estar lá labutando, né? Incansavelmente, né? E dando voz para quem está lá no fundo da galeria, né? E muitas vezes a gente sabe como funciona a dinâmica prisional, né? Não consegue chegar, né, até dos seus direitos. Então, acho que o trabalho na execução ele é fascinante e, ao mesmo tempo, ele te impõe isso, né, a não naturalização de algo que muitas vezes está ali naturalizado, que é o funcionamento da prisão, né? E, bom, enfim, eu estava aqui te ouvindo, né, enquanto tu falavas, e foi muito interessante, assim, que a tese, né, a minha tese de doutorado, ela acabou conversando com várias outras pesquisas que estavam sendo produzidas, né, porque, assim, muito rapidamente, eu acho que eu preciso colocar aqui o meu problema de pesquisa, quando eu me inquietei com isso, foi exatamente pela nossa atuação enquanto defensoria pública no enfrentamento da violência estatal, aonde, pelo núcleo de direitos humanos, a gente acompanhava as 3 esferas possíveis de responsabilização do agente público, né? Tanto administrativa, quanto civil, quanto criminal, né? E a partir dali, num primeiro momento, quando eu assumi o centro de referência, eu me assustei com o volume de demanda vinculada à violência policial, porque o guarda-chuva da violência estatal é bem maior, né? A gente sabe, né? A gente não fala só de polícia, né? E a partir dali, então, eu procurei o Rodrigo, né? Que foi meu orientador depois no doutorado, o Rodrigo Guiringhelli de Azevedo, e o Rodrigo, com o grupo de pesquisa dele, fez o diagnóstico dos expedientes à época, né? A gente apresentou esse resultado na Assembleia Legislativa, né, para as instituições. E a partir dali é que eu fiquei questionando qual seria o papel da magistratura no contexto da violência policial, né? Porque esse primeiro diagnóstico mostrou isso, né? Mostrou que as corregedorias que são internas, né? Isso é uma discussão longa que os sociólogos já fazem, né? A respeito das auditorias e das corregedorias que já são
internas aos órgãos, né? As consultorias não encaminhavam, né? Não tinham uma oportunidade naquilo que era, né? A parte é uma parte que está atrelada à questão do acesso à justiça, né? Que muitas pessoas desconhecem essa possibilidade e muitas vezes as pessoas também, e aí tem uma outra questão, as pessoas não sentem vítimas da violência, né? Isso eu acho que trabalhando no CRDH, que é o atendimento multidisciplinar, né, com a psicologia e com a assistência social, consegue enxergar de uma forma mais evidente, né, que muitas vezes a pessoa naturaliza aquela violência porque ela faz parte do cotidiano dela, né, ela faz parte da vida dela, né, e ela não se coloca nessa posição. E em relação à esfera criminal, essa nossa pesquisa, ela demonstrou que o Ministério Público, ele sequer nos respondia, né? A gente tem uma normativa interna, né, no núcleo, para dar conta desses PADINs, né, ou PADACs. Então, a gente tem a nossa normativa, né, interna, e a partir dali não vinha essa resposta, né? O que se correlaciona com outras pesquisas também, né? A Julita pesquisou bastante isso, Ellen Gruber, né? Sobre a discussão da omissão do Ministério Público no exercício de uma atribuição constitucional que é sua, que é o controle externo, né, da atividade policial. E a partir desse panorama, eu começou a me inquietar, bom, mas qual é a posição do juiz nesse arcabouço, né? E aí a gente vai olhar que muitas judiciais lá de ponta, né, vão acabar por meio de uma decisão judicial, né, aquilo que não chega no final do júri, por exemplo, né, vão estar lá na ponta do julgador, e a própria temática da lei do crime, né, do 28 do CPP, que era a esquemática do arquivamento judicial, ainda que ela contrariasse, né, sistema acusatório, a questão ali é que o juiz podia discordar, né? E aí vem a tese de doutorado do Orlando Zacconi, né? Que é muito boa, que ele analisa os autos de resistência do Rio de Janeiro, né? Os argumentos, né? Para requerer o arquivamento, né? E aí essa vinculação, né? Uma vinculação de como o Coronel Nascimento, que é o personagem do Tropa de Elite 2, fala naquele discurso dele na Assembleia, naquela parte, né? De que o policial não puxa o gatilho sozinho, né? Sim. Então, a partir daí, né, é que eu pensei. E aí, construir isso, né? Eu tentei, na tese, fazer a construção social do fenômeno da violência policial no Brasil, né? E aí, porque eu trabalhei com construção social da realidade e com representação social, né? Ou seja, a representação social enquanto blocos de sentido, né? Como a Maria Estela Grossi Porto coloca, né? Então, o juiz, ao decidir, né? Por dia diz um ato de Estado que tem a pretensão, né, de modificar essa realidade, né? Impactar nesse social, né? O juiz é central nesse contexto, né? E a partir disso, o juiz, então, está representando nessa dupla, mas também está construindo ela, né? E, bom, como se dá essa construção por ele, né? E quais as implicações que essa construção tem, né? E aí, a partir daí, eu escolhi 3 metodologias para tentar buscar, né? Pelas práticas e pelos discursos, né? Através dessa análise. Então, eu fui observar as audiências de custódia em Porto Alegre, né? Eu analisei um banco, porque eu tive que fazer um recorte temporal, né? Enfim, de 72 decisões judiciais que são acórdãos do Tribunal de Justiça em ações indenizatórias propostas contra o Estado, né? Cujo mote é a violência policial. E realizei 25 entrevistas semi-estruturadas, né, com juízes e desembargadores da área civil e criminal. Aí, por que área civil e criminal? Por que decisões cíveis, né, e não esfera criminal? Exatamente porque eu queria demonstrar que a representação social, ela não é do juiz criminal.
ela não é isolada, ela é da instituição. É como a instituição enxerga esse fenômeno, né? E isso foi muito rico, porque exatamente trouxe, a partir desse campo empírico, né, diversas questões para além da própria construção da violência policial. E o valor da palavra, né, que é isso que a gente está trazendo aqui, né, e o próprio perfil da vítima, foram categorias de análise que eu acabei utilizando e que nas decisões judiciais e nas entrevistas elas aparecem de uma forma muito viva e contribuem, né, para a construção da realidade da violência policial, né? Porque existe uma linha que eu trabalho, eu sempre falo, né, em todas as metodologias que eu escolhi, né, e tracei, que é a não nominação da expressão violência policial, né? Eu tive muita dificuldade na chave de pesquisa para análise das decisões judiciais, e eu conto metodologicamente o trabalho, né? A gente tem que, ainda mais nas ciências sociais, né? Justificar, né? O rigor metodológico é muito maior, né? Feito, né? Só fazendo... Deixa eu fazer uma parte aqui, né? Porque a gente tem uma trajetória mais ou menos semelhante de saída do campo jurídico para dialogar um pouco mais com as ciências sociais, principalmente com a sociologia, né? Mas é algo que nos choca, é o rigor metodológico dos cientistas sociais, né? Que é algo praticamente, um abismo de diferença em relação ao que se produz em matéria de conhecimento, né? Em matéria de controle metodológico, vigilância metodológica, alguns debates que são quase inexistentes nas pesquisas jurídicas e nas ciências sociais é algo obrigatório, não se pode avançar na pesquisa sem passar por questões metodológicas. Mas fechei a parte aqui. Né? Não, é uma desconstrução para nós, né, André? Eu sempre falo que eu passei por uma ruptura epistemológica, assim, porque é muito rico, mas também da gente que é operador, eu tive muita dificuldade, né? Eu acho que a tua trajetória ainda, tu já fizeste o mestrado nas ciências sociais, né? Eu fiz nas ciências criminais, que ainda vinculado ao direito, já tinha operado uma desconstrução, mas não como o doutorado me trouxe, e aí foi muito maior, né? Até porque as ciências sociais na PUC, ela é interdisciplinar, então nós tínhamos cadeiras da ciência política, da psicologia, da sociologia, e isso, então, buscar todo esse referencial teórico e toda essa rigidez, né, metodológica, é exatamente assim, romper muita coisa que está na formação jurídica, né? E isso a tese também trabalha, porque eu acabo buscando quem é o poder judiciário, né? Quem compõe esse poder, né? Obviamente que eu uso Bourdieu, então o espaço social, né? O campo jurídico é ocupado por agentes que possuem posições nesse espaço, né? Nesse campo, pelos capitais, então eu só posso tentar compreender aquele campo empírico se eu tiver esse óculos, né? Esse olhar, né? Para tentar compreender o campo de forças e de luta, né? Mas isso foi bem, vamos dizer assim, difícil, mas também muito rico para a gente, né? E aí, como eu falava dessa questão, né, da não nominação, e que eu tive dificuldade nessa chave de pesquisa, né? Isso gravitou muito, inclusive na observação das custódias, né? Onde a pergunta, geralmente, claro, a condução do ato judicial, ela era diferente, mas a pergunta que gravitava era alguém lhe acredita, né? Na análise dos 72 acordos, eu tive que alterar as chaves, porque se eu deixasse violência policial, o universo ele não ia me permitir, por exemplo, eu falar em saturação empírica. Então, eu precisava, né, delimitar essa chave, né? Então, desses 72, dois
2 acórdãos só falavam de violência policial, só que era um só que falava de violência policial, o outro falava violência, né? Violência arbitrária, né? Excesso, né? Porque geralmente a violência policial está construída no excesso, né? No excesso do estrito cumprimento do dever legal, né? Então, isso é muito interessante. E na própria entrevista estruturada, eu fiz ela bem estruturada, eu fiz um perfil socioprofissional e depois eu entrei em várias categorias. Violência, para tentar compreender, né, como a magistratura enxerga os fenômenos, né, na verdade, porque são as violências, né, mas como ela enxerga, né, as violências, e aí foi muito interessante porque isso vai auxiliar na construção da violência policial, porque as violências elas vêm numa caixinha de enquadramento, né? Como enquadramento do fato à lei, muito mais na violência física, naquilo que deixa marcas e que é visível, né? Então, aparece muito isso, e acabei adentrando até na formação, né, de como o magistrado, né, adquiria conhecimento para lidar com essas situações. Isso foi muito interessante, porque as entrevistas foram muito ricas, muitos falaram, né, nossa, as tuas perguntas são difíceis, fazem a gente pensar. Porque, na verdade, isso... Eu trabalho com o Sapori, né? É um sociólogo também. O Sapori, na tese, né? O Sapori fala muito de montagem, né? De como a gente vai operacionalizando, né? E aqui não é burocracia weberiana, né? Porque a gente tem arranjos informais, né? No contexto de funcionamento da prática, né? Mas de como a gente vai e se mecanizando. Ele trabalha com o princípio da eficiência, né? De como isso... E como vai aí se perdendo, né? Naturalizando, até pelo peso da internalização das estruturas, que isso é importante falar aqui, né? No trabalho todo, na minha tese, eu construo, né, a violência policial enquanto um fenômeno estrutural, né? Enquanto estrutura, embora os juízes não enxerguem assim, né? E por que é importante falar isso, né? Porque eu acabo indo lá no Holloway, que é um historiador, né, norte-americano, que estuda o nascimento da polícia no Brasil no século XIX, né? E o Holloway, ele tem uma frase no livro dele que ele fala o seguinte, que a violência policial no Brasil não é um remanescente. Deve ter aí o livro. Eu amo esse livro, que é maravilhoso. Ele tava à mão aqui, né? Sabe, ele é fantástico, os dados que ele traz são fantásticos, né? Para a gente pensar várias outras coisas, né? Não né? A própria prisão, a própria função da polícia naquele momento que ela nasce, né? Enfim, um universo, né? Mas ele fala isso, né? Que a violência policial não é um remanescente, que ela está incorporada às estruturas regulamentares de repressão no Brasil, né? E aí eu parto daí, né? Para tangenciar, né? Que isso está internalizado, porque eu trabalho também com Cândido de Lima, quando o Cândido de Lima, o antropólogo, fala da complementariedade das práticas policiais ao sistema judicial, né? Então, assim, as práticas, né, e as estruturas, né, elas estão internalizadas via mediação operada pelo hábitos do Bourdieu. A minha hipótese eu acabo construindo assim, né? E aí acaba, então, operando na legitimação, né? Tanto da prática policial, né? Quanto da função, do saber, enfim, né? Que eu acabo construindo na tese, né? Então, é importante traçar isso, eu acho, para a gente poder compreender o que eu vou falar mais à frente, né? Então, da violência, né, era importante até pelo meu lugar no campo, né? Eu fui instrumento de pesquisa, né? Só que eu fui Mariana pesquisadora,
eu tirei férias para fazer o campo, eu levei carta de apresentação, enfim. Mas, obviamente, eu ocupo um espaço nesse campo, né? E isso tem uma interferência metodologicamente, né? Tenho facilidades para entrar no campo, mas também tenho dificuldades pelo meu local marcado no campo, que é o da defesa, porque isso também apareceu quando a gente fala na valoração da palavra dos policiais e no perfil da vítima, né? Esse lugar da defesa é um lugar que é ocupado por essa vítima, né? Que é o lugar da inveracidade, né? Eu trabalho muito com o Michel Missi também, com o professor Michel Missi, de como está evidente o processo de sujeição criminal nesse contexto de observação, né? Da colocação, né? Por exemplo, alguns entrevistados questionaram, né, e comentaram o fato de que no Brasil não existe o crime do perjúrio, né? E de que, então, a vítima mente, né? Mente para prejudicar o policial e para se dar bem, e ela é instrumentalizada pela defesa a fazer isso, né? Então, isso apareceu muito evidente, inclusive, quando uma das categorias de análise, como eu falava, né? Violência policial, política criminal, eu entrei, ordem pública e segurança pública e função do judiciário, né? Nas minhas entrevistas. E uma das categorias de análise foi também a representação da audiência de custódia, né? Porque eu acabei observando lá, né? E a audiência de custódia vinha muito essa representação, embora a disputa, eu sempre falo isso, eu termino a tese dizendo, gente, é um campo de forças e de luta, né? Existem mais progressistas e mais conservadores, né? Dominantes e dominados. Sempre vai ter resistência, embora o peso das estruturas, né? Então há esperança, né? Porque as ações, né? Elas podem ser alteradas a partir dessa mobilização. E isso tá presente. Mas o fato, né? Por que eu fiz esse adendo, né? E quero falar a respeito disso, né? O fato é que a gente observa, e agora até eu me perdi onde é que estava, né? A gente observa dentro desse campo, né? Embora vamos dizer assim, os dominados seriam os mais conservadores, né? E a partir daí, então, eu até me esqueci o que é que eu ia falar de alguma questão que tinham posto nas entrevistas, assim, né, em relação ao valor da palavra. Eu acho que tu tava caminhando na questão do lugar do campo, do pesquisador ali, que apareceu em determinado momento na pesquisa, né? Isso. Aí eu vou voltar lá para a valoração, porque aí isso, né, que eu tinha falado ali, que é o objeto da nossa fala, né? Então, para construir ali a representação da violência policial, eu acabei entrando nessas outras tantas categorias de análise, né? Por isso a riqueza, assim, do trabalho. E eu tive uma dificuldade, porque o Rodrigo quase surtou, assim, porque estava muito grande a tese, estavam 500 páginas. E aí ele, pelo amor, tem que reduzir, né? E a dificuldade da gente reduzir, mas é porque realmente foram muitas metodologias, e aí a riqueza do campo foi muito grande, né? Nesse contexto, né? Então, especificamente, em relação à valoração, né, e ao perfil que eu falava, né, do lugar ali destinado à vítima, né? Da custódia, agora eu me lembrei. Na custódia, a representação que veio era exatamente essa, né? E não era um bom instrumento, né? Um bom instituto, que era um instituto que para criticar os policiais, tirar a autoridade, e era que fazia com que possibilitava a vítima mentir, né? Para estar bem. Então, isso apareceu muito na contraposição, né? Embora aqui, fazer um parênteses, né? A audiência de custódia, ela não ela nasce no bojo, né?
ela nasce na Convenção Americana, né? Enfim, mas já internalizada desde 1992, mas eu digo no bojo da medida cautelar 7, ela vem muito mais enquanto, vamos dizer assim, medida eficaz, né, para o encarceramento, né? Porque a declaração do estado de coisas inconstitucional, nessa medida cautelar, ela tensiona para isso, né? Então, na verdade, ela nasce muito mais para uma das suas finalidades, que é verificar a necessidade e a legalidade da prisão, né? E num segundo momento seria isso, mas a representação que se tem, né? Uma das que se tem é essa que eu coloquei, né? Então isso se contrapõe a esse lugar, né? Ele se contrapõe ao local, então, dos policiais. E aqui eu trabalho muito com a tese de doutorado, André, eu acho que tu deve ter lido já, porque é excelente, né? Da Goretti, né? Da Maria Goretti, que é socióloga, né? Ela trabalha no NEV, né? Que é da USP, no Núcleo de da Violência. E a Goretti, na tese de doutorado dela, trabalha exatamente a verdade jurídica, né? Nos processos de tráfico de drogas em São Paulo, né? E eu acabo trazendo muito o que a Goretti produz na tese dela, desenvolve, né? Que é esse sistema de valoração, né? Que está muito vinculado com a questão da crença, né? E como a Goretti diz, né? Crença é um ato de fé. Ela dispensa comprovação, né? E isso está presente na valoração da palavra, né? Porque é uma crença, né? No saber policial, no fazer policial, né? No atuar policial, né? Que empresta, então, a roupagem, né, da legitimidade e legalidade desses atos de uma forma quase absoluta. Eu acabo tensionando e utilizando a palavra blindagem, né? Eu acabo tensionando isso, mas o quanto isso reforça na ponta o arbítrio, né? E a arbitrariedade, né? Do policial, né? Porque aí a gente tem um outro problema que eu acabo entrando na tese também, que é a questão do limite, né? Dessa linha tênue, né? Entre o que é excesso da força e o que não é, considerando que os policiais têm um mandato para o uso da força, né? E isso é uma linha tênue, porque no Brasil, se a gente for olhar, e aí eu acho que tu tem mais experiência do que eu sobre isso, né? Inclusive prática, pela tua trajetória, né? Mas no Brasil, se a gente for olhar, essa linha, ela nunca foi muito bem estabelecida, né? A professora Tereza Caldeira fala muito disso, né? Quando ela vem trazendo essa evolução, né? E essa linha não foi definida, né? Não é definida e muitas vezes ela é esgarçada, né? De uma forma legal, inclusive, né? Então, isso é outra questão que vai trabalhar para a construção, né, de como eu enxergo a violência policial, né? Então, a questão da valoração da palavra, e aí pode nos justificar, né, do porquê que tu falavas desde o início, né? Eu acho que a Goretti trabalha isso muito bem, né? De que hoje essa palavra, ela é produzida pelo policial militar, né? Na verdade, porque eu estava escutando até aquele podcast Café da Manhã, que é da Folha de Paulo, né? E tem muito interessante, falam da questão do reconhecimento, né? De como eles fizeram uma pesquisa, né? Quantos inocentes, né? Acabaram sendo presos, indo para o sistema, né? Considerando o ato de reconhecimento, né? Que é uma discussão aí que está tendo aí muito grande, né? Mas o que me chamou a atenção ali e que eu vinculei com a tese, né? E com a própria tese da Goretti, né? O fato de que, geralmente, quem atua nas varas criminais sabe isso, quase 90% na justiça estadual, né? Tô falando, que foi o meu campo, né? Faço aqui um parênteses, eu fui para a justiça estadual, só não fui para a justiça federal. Então, assim, quase 90% são processos que se iniciam oriundos de apreensões em flagrante delito, né? Que são realizadas, né? A gente
trabalhou no plantão, a gente sabe, na ponta militar, né? Chegam para a confecção, né, do APF, né, que é um documento escrito e que eu acabo trabalhando aí no funcionamento da custódia em Porto Alegre, né? De como a validação, a complementariedade das práticas ao sistema na nossa esquemática de funcionamento da custódia em Porto Alegre, ela transparece porque se analisa, né, prende-se primeiro, depois se analisa, né, a prisão. Então, prende-se primeiro com base num documento escrito, produzido pela polícia, que se baseou na apreensão realizada pelos policiais militares, né? E que muitas vezes vem só com um relatório, né? Quando vem para dentro do processo criminal, sem nenhuma outra tipo de investigação, que é o que o podcast apresenta, né? Ou seja, né, que vem só aquele documento. E aquilo vai passar a ser reproduzido depois no âmbito judicial, né? Porque muitas vezes as testemunhas chamadas, né, a falar nos processos, e tráfico de drogas sabe que é isso, né? Vão ser aqueles próprios policiais, né? Então há como a Goretti diz, há esse regime de validação, né? Dessa palavra, né? Que acaba se imbricando, então, com essas outras questões que eu acabo levantando, né? Porque aí vou para o aspecto, né, sociológico, né, no sentido de como a estrutura está internalizada e operando, né, e de como essa complementariedade, aí é uma construção que eu acabo fazendo, né, a gente fala, né, a complementariedade do sistema de justiça, né, que elas são complementares, né, eu acabo colocando, porque o juiz precisa da polícia para exercer e legitimar o seu lugar, mas exercer o seu poder, né? O seu poder de prender, de soltar, de julgar, né? Naquilo que o Bourdieu muito bem coloca, que está lado a lado com o monopólio do exercício da violência legítima do Weber, que é o monopólio do exercício da violência simbólica, né? Então, eu acabo colocando isso. Sabe que eu estou escutando aqui e vou lembrando, utilizaste a questão da internalização, né? E aí a gente olha, a gente fala muito em tráfico de drogas, porque acho que é o delito hoje que apresenta-se bastante problemático nesse processo de encarceramento, mas pensando até, na verdade, as formas jurídicas, do Foucault, nós temos hoje, nesse campo criminal, uma verdade previamente estabelecida. Já existe lá o tráfico de drogas em determinado local. E aí vem essa questão da internalização. Porque são conhecimentos internalizados, né? E que a internalização tem essa questão de se distanciar no tempo, né? Aí vou exemplificar. Local conhecido como ponto de venda de drogas. Ninguém para pensar quem foi que disse pela vez primeira que ali era um local conhecido como ponto de venda de drogas. Mas a partir dessa frase muito corriqueira nos nossos processos criminais, nós estamos dizendo o quê? Que qualquer pessoa que for apanhada com droga naquele espaço ali, ela já está previamente posicionada no regime de produção de verdade que vai categorizá-la como traficante de drogas. E aí vamos um pouquinho mais além. Todo esse processo de internalização, ele é produzido em algo, para mim, pelo menos do ponto de vista sociológico, é muito grave, que é numa interação social extremamente efêmera, que é a abordagem policial. Nós estamos ali discutindo. Vamos pegar aqui, com o minorante e com o majorante, nós estamos discutindo penas que variam de 1 ano a 8 meses a 20 anos. Eu não estou equivocado, dentro do 33, e aí se pegarmos o 40 lá da lei de droga, nós estamos discutindo onde a verdade, aqui sociologicamente falando, é produzida em, vamos colocar aqui, em 1 minuto. Em 1 minuto, mas por quê? Porque já está internalizado nesse grande regime de produção de verdade, para ser até realmente redundante aqui, verdades pré-estabelecidas, que lá é um local conhecido como ponto de venda de drogas, que o indivíduo lá abordado é conhecido como traficante,
E aí nós não ficamos mais do que refém da própria palavra, nós ficamos refém a essas questões internalizadas que ninguém para dentro do sistema de justiça criminal para fazer essa reflexão. É. Por isso que a tese, até eu trago uma frase do Bourdieu, né, que o Bourdieu, a tarefa do sociólogo é dar visibilidade ao invisível ou dar visibilidade àquilo que por excesso de visibilidade se tornou invisível, né? Porque a ideia de tentar descrever esse funcionamento é exatamente permitir olhar, que foi muito interessante nas entrevistas, quando vários entrevistados disseram, nossa, perguntas tão difíceis, me fazem pensar. Mas exatamente o fazer pensar é sair desse lugar que está naturalizado, né, pela própria internalização. Né? O Kant é importante nesse ponto, porque o Kant fala, né, que quando o policial faz aquela seleção lá na ponta, né, que é hierárquica, né, porque ela é permeada pela questão racial, né, ela é permeada, né, da abordagem, né, por uma série de isso ele fala, né, está informado por um processo cultural muito mais amplo que ele coloca dentro da cultura jurídica. Né? Então, isso é importante, né, de se colocar, né? Que é um processo bem mais amplo, que está informado pela cultura jurídica e que a cultura jurídica, então, acaba, né, nessa complementariedade, né? O judiciário, né, acaba, então, implementando, né, de forma desigual a lei, né? E reproduzindo, né, essa hierarquização de cidadania. Eu trabalho muito isso na audiência de custódia, né? Quando eu escolho quem vai para a audiência de custódia em Porto Alegre, ou seja, quem tem PEC ativo, né? A execução penal não vai. Quem está no hospital não vai. Quem foi solto anteriormente, né? Com base no documento da polícia, não vai, né? Ou seja, quando eu escolho, eu estou exatamente implementando de forma desigual a lei, né? Primeiro, eu estou subvertendo a normativa, a prática subverte a normativa, né? E segundo, eu estou dizendo que uns têm mais direitos e outros não, né? Então, eu estou informando essa hierarquização que começou lá atrás, né? Por isso, a legitimação, né, desse, né, saber, desse fazer, desse atuar, né? E por isso também enxergar, eu trabalho muito com o conceito do Mesquita Neto, né? Porque ao longo da tese eu tento questionar se é possível a gente conceituar o que seja violência policial, né? Já que não apareceu a nominação, né? E aí o Mesquita Neto tem um conceito que ele fala que é o jurídico, né? Que eu acabo dizendo que é o conceito que os juízes adotam, né? Que não percebem a estruturalidade do fenômeno, né? Percebem ele individualizado, e isso é muito importante, que é aquela ideia da massa podre, né? Né? Enfim, e o Mesquita Neto fala isso no conceito jurídico, essa dificuldade de eu distinguir o ato de força legal da violência, né? E muitas vezes isso estava nessa apresentação, que é o excesso no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, é aquilo que excede, mas esse excesso ele pode ser esgarçado, aquilo que eu falava. Por quê? Porque houve resistência, negligência, desacato, que é muito interessante. Um entrevistado falou que esses são os delitos legitimadores, né? É muito interessante, né? Porque há o comportamento da vítima, mas esse comportamento é muito mais quem é essa vítima, se ela tem antecedentes, se ela passou pelo sistema prisional, né? Ou seja, e muitas vezes também o fato de esses eu analisei aonde a pessoa não parou na barreira policial e tomou um disparo de arma de fogo na perna, né? Era uma pessoa que não tinha antecedentes, mas o fato de ela questionar a atuação policial também, muitas vezes, ensejava, né, a leitura de que o policial pode agir assim, né? Ele pode agir dessa forma, né? Então, essa construção toda, né, nos coloca
coloca nesse ponto, né? Que muitas vezes o excesso, ele é ilegal, né? Ele é desarrazoado, mas ele não é percebido dessa forma, né? Porque exatamente tem todo esse outro contexto que vai operando, né? Como tu falavas, né? Dessa internalização dessa estrutura, né? Que foi algo que eu quis demonstrar, né? Porque no início eu tinha uma hipótese, né? Eu achava que eu queria muito mais pesquisar o quanto da cultura policial estava na prática judiciária e como isso, a legitimação dava por uma opção de política criminal. Só que primeiro, aí o campo me mostrou o seguinte: eu não posso universalizar, seria arbitrário universalizar uma cultura policial, né? A gente tem, a gente está falando aí no Brasil, né, das polícias, né? E isso foi muito interessante, porque quando eu mencionei as funções da polícia, a burocratização, a profissionalização foi dada à polícia judiciária, né? Mas a arbitrariedade, a violência, o confronto à polícia militar, né? Então, a representação é essa, né? E que muitas vezes tem que agir assim, porque a situação exige que a polícia atue dessa forma, né? A Maria Estela Grasporto, quando ela tem uma obra, né, que é a representação social da violência federal, né? E aí a pesquisa dela foi, né, para o campo social aí, né? Não dos operadores, né? E a representação das pessoas em relação à polícia é essa, né? De que muitas vezes a polícia tem mesmo que usar da força e precisa, né, se exceder nessa força, porque a criminalidade, né? E isso foi muito interessante, Andrei, porque eu fiz um questionamento sobre o monopólio do exercício da violência e havia uma incompreensão muito grande, né? Desse monopólio, né? E uma percepção sempre fora do atuar, né, estatal, né? Tensionado, né, muitas vezes, por exemplo, as facções, né? Os coletivos criminais, né? Embora, por exemplo, o linchamento, que é uma questão aí que a gente tem bastante no Brasil, né? Nem tenha aparecido, né? Dessa forma, mas eu só fecho esse parênteses aí, né? Então, é isso, né? São N questões, né? Que acabaram trazendo aí, que a tese acabou trazendo. Então, é muita coisa ainda, eu ainda estou elaborando, né? A quantidade de informação que tem na tese, né? Se a gente parar para pensar também, né? A gente também fala bastante na violência policial, ela de um ponto de vista comissivo, né? Mas a gente, se olhar a história do Brasil, nós vamos perceber que nós temos, eu tenho utilizado em alguns textos, não sei se, às vezes a gente não é criador de nada, às vezes a gente se deparou com o termo e acaba depois utilizando e não sabe de onde ele saiu, mas eu tenho utilizado muito a expressão policialismo, né? Mas no sentido, né, de patológico, de sonegação de direitos fundamentais em alguns espaços socialmente segregados. E isso é um processo histórico que acompanha o Brasil desde 1530, quando chega aqui o primeiro navio negreiro, né? Nós temos ali no período de abolição da escravatura, os discursos policiais, todos eles permeados por negar, por exemplo, o direito à proteção do princípio da presunção de inocência, porque aglomerações de pessoas negras, elas eram consideradas suspeitas, né? Não queria te interromper, mas só porque eu me lembrei, tem uma parte da tese que faço essa ligação, né? Porque eu tento fazer a ligação com o judiciário. E até a República, as funções policiais eram exercidas pelo magistrado, né? Sim. Juiz, né? E o quanto essa confusão, né? Ela ainda permanece, né? E isso é algo que eu acabo trabalhando porque está na base, né, do sistema de justiça, como Kant fala, que é uma base brasileira, né, que é uma base industrial, né?
Então, isso que tu falavas, né, durante muito tempo estava investido na função judicial, né? As funções policiais estavam investidas, né? Até marco ali que no Código Criminal do Império, a execução da forca, né? Ela era realizada pelo juiz, né? Era ele que acompanhava, né? Tem dispositivo no Código Criminal do Império, né? Ele que acompanhava, né? Pelas ruas, né? E levava até, e atestava, né? Dava a sentença e, enfim, né? Da execução dessa pena que era a forca, né? Então, enquanto também vai operando, como bem tu colocastes, assim, né? Que isso vem de muito tempo, né? E de como isso, essa reconstrução histórica, né? E se perceber, né? A internalização dessas estruturas vão operando hoje nas decisões. E é por isso que eu falei que eu abandonei né? Primeiro, porque eu não posso universalizar, né? Que eu falava da cultura policial, né? Não posso universalizar, e até porque muitas vezes a cultura policial ela é vista de forma negativa, né? E isso gera um imobilismo. A Jaqueline Muniz fala isso, né? Então é uma questão cultural, deixa assim, né? Sempre foi assim. Então fica assim, né? E num segundo momento, porque eu percebi que a opção de política prisional é a superfície do problema, né? Porque existe toda uma internalização anterior que vai justificar, né, aquela escolha. Embora essa categoria seja um caso à parte, porque muitos não quiseram responder. A palavra política, muitos falaram, não, o juiz tem que trabalhar com lei, não tem que saber política criminal, né? Muitos disseram que isso é muito radical como país, né? Tipo, ou é muito dura ou é muito branda, então que não adotava política criminal. Alguns deram, algumas, né? Porque a pergunta era se simpatizava, né? Ou se adotava, né? Mas a questão maior é essa questão, essa redundante aqui, né? A questão da apoliticidade, né? Que acompanha muito, vamos dizer assim, a estruturação, né? Do sistema de justiça, né? E a própria formação jurídica, né? E a cultura jurídica, né? E uma confusão ali entre politização do judiciário e ativismo judicial, né? Então, isso eu acabo colocando na tese, né? Também discutindo essas questões aí. E aí dentro desse, só para complementar ali, dentro dessa observação histórica que a gente faz, a gente vai chegar a um momento de que precisa reconhecer que nós temos no Brasil uma vocação para sonegar direitos, né? O Brasil é um país que historicamente nunca deixou de promover uma guerra contra o seu próprio povo, né? Se a gente daqui a pouco não foi buscar inimigos a serem eliminados territorialmente, né? A gente sempre escolheu inimigos, né, dentro do nosso território, que nós tivemos quantas insurreições que foram sufocadas com muita violência, né, pelas nossas forças estatais. E aí a gente vai chegando aqui em pleno século XXI, já década de 20, talvez a gente tenha que reconhecer algo até mais básico nesse regime de produção de verdade, para tentar fazer esse enfrentamento à violência policial, ou até reconhecendo que não existe o bem e o mal, mas que nós estamos tratando de um fato social normal aqui, sob o ponto de vista do Durkheim, em relação à violência policial, mas entregar, e aqui voltando para o tráfico de drogas, mas isso pode ser também atrelado a outros delitos, daqui a pouco a gente ter o cidadão ter o direito de ser investigado. Porque, na verdade, o que é que nós temos dentro, principalmente do tráfico de drogas? Nós não temos investigação. Nós temos a descrição daquela efêmera interação policial-cidadão, documentada lá na lavratura do auto de prisão em flagrante de delito, bom, e o resto da história nós já sabemos esse caminho de ratificação, né? Então é muito delicado. Até, Andrei, eu acabo, né, na tese, de uma certa forma, né? Semana passada eu estava conversando com o Felipe Lazari, né, lá da Católica de Pelotas, né, no grupo de pesquisa deles, né, sobre a tese.
E ele até me fez uma pergunta e exatamente foi isso que eu queria, que eu disse para ele que eu queria trabalhar, né? Que é o fato de que quando a gente fala em policial, geralmente a gente foca na polícia, né? A gente está sempre focando na polícia, né? E a ideia era tentar demonstrar o quanto isso é complexo, né? E vou dizer, eu acho que, embora eu tenha olhado para o campo jurídico, eu penso que a estrutura violência policial, ela está no campo social, né? Então, assim, o que a gente, a partir daí, tende, né, a raciocinar, né? Que não adianta olhar para a polícia só, né? A gente tem que olhar para todo o restante, né? Vamos dizer assim, do sistema, né? Que acaba, de uma certa forma, então, legitimando, né? Esse arbítrio e essa arbitrariedade, né? E isso é importante da gente pensar, porque eu acredito assim que isso está no campo, embora eu tenha olhado para os magistrados, né? A observação das audiências foi muito rico, né? Porque tu observa que isso também está nos operadores do campo, né? De uma certa forma, né? Então aqui eu estou falando, inclusive, até da defesa, né? Porque nós não passamos batido por isso, né? Porque nós somos frutos dessa mesma formação jurídica, né? Até me permite uma parte só, porque tocaste num ponto que a gente debate, mas muito pouco, né? O quanto nós, enquanto defensores e defensoras públicas, quando não realizamos uma defesa crítica ou adentramos nesse campo defensivo de forma acrítica, como meros técnicos, né, o quanto a gente não legitima essas práticas, né, que são discriminatórias, que são de violência. Né? Então, é algo que nós também precisamos pensar. Né? Aí, o quanto nós também fazemos parte dessa grande engrenagem histórica de violência policial no Brasil. Né? Eu digo que a observação das audiências, para mim, foi muito doída, porque eu saía do campo e olhar de fora, né? O dentro, né? Esse funcionamento, sabendo que tu também fez parte dessa engrenagem em algum momento, foi muito dolorido, assim. Teve momentos em que eu chorei, e essa parte da tese foi uma parte esse capítulo que eu chorei constantemente, né? Por quê? Porque é isso, é tu se perceber, né? Dentro desse funcionamento, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que faz com que a gente pense, né? Porque muitas vezes as pessoas, o direito exige isso muito, né? O direito quer muito, assim, e essa é a ruptura epistemológica, né, das ciências sociais. Ele quer saber, tá, tu tá falando tudo isso, tá, e agora? O que a gente faz com isso? Como é que a gente resolve isso, né? Geralmente vem essa pergunta, né? Ora, mas a questão é exatamente essa, é tentar perceber como se dá esse funcionamento para que... Bom, eu trabalho também com vocabulário de motivos, né? Na técnica, né? Que a Goretti trabalhou também, o Marcelo Campos, que trabalhou exatamente com a política de drogas, né? A tese de doutorado dele, foi meu professor que teve na minha banca, né? E o Marcelo também trabalha, né? E é isso, né? Os motivos, as justificativas que embasam a ação social, eu preciso exatamente refletir a respeito deles para poder alterá-los, né? Para poder, aquilo que o Garland fala no final da cultura do controle, né? Para fazer escolhas diferentes, né? Então as escolhas que ele coloca lá, políticas e culturais, foram umas, mas elas poderiam ter sido diferentes, né? Isso tá aí nessa visão, né? E aí, como eu trabalho com Bourdieu, né, que não é nem tão estruturalista e nem tanto individualismo metodológico, né? Ele está no meio ali, né? Da grande discussão das ciências sociais ali, entre indivíduo e sociedade e ação e estrutura, né? Mas é isso, né? A gente, a partir desse momento que a gente fala sobre isso, né? Pensa sobre isso, reflete, é que a gente vai ter outras
alterar os nossos motivos, as nossas justificativas que embasam as ações e que hoje, né, estão reproduzindo através da legitimação, reproduzindo aquilo que é inerente ao tecido social brasileiro, que é a desigualdade, né? Sim. Eu acho que a tua pesquisa, ela tem esse protagonismo, né, de demonstrar justamente isso, né, de que, olha, o problema é maior. O problema não está tão somente lá na abordagem policial, naquela violência lá no física, não. O problema, ele é muito mais, aí tu utilizaste antes na tua fala, a expressão estrutural, né? E para mexer nas estruturas, o primeiro movimento é o saber, né? Não tem como ser diferente, né? Mas, Mariana, nós estamos aqui com 1h10. Eu vou te pedir a gentileza, né, mais uma vez te agradecendo, para que faça as tuas considerações finais, né? A gente levanta 8 horas da manhã aqui, né? Não que seja tão cedo, né? Mas é um horário bacana, acho que para a gente oxigenar as ideias. Eu acho que hoje foi muito produtivo aí, né? Eu sempre, quando te escuto, eu aprendo mais um pouco, né? E mais do que isso, algumas inquietações elas começam a acometer a minha mente aqui e me fazem pensar várias possibilidades, várias situações aí que talvez a gente tenha que, enquanto defensores e defensoras públicas mesmo, a gente tenha que dar um passo noutra direção, né, para tentar nessa luta de forças, né, como tu bem falaste, né, nessas disputas do campo, né, que é um campo que oferta possibilidade, né, não é um campo aí que é totalmente sem esperança, né, a gente às vezes vive uma certa desilusão no mundo jurídico, né, mas aí nessa disputa, né, do campo, sim, acho que essas relações de poder, relações de dominação, a gente tem espaço aí para ir demonstrando outras possibilidades, né? Então, mais uma vez, te agradecendo muito, né, pela disponibilidade de vir conversar na nossa casa, nesse espaço aqui do Instagram, da Defensoria Pública. Tomaram um mate mesmo à distância, né? Se puderes fazer tuas considerações finais, e mais uma vez eu convido a todos, né, que tiverem a oportunidade e se não tiver a oportunidade de ouvir, que corram atrás. Hoje a gente tem muito registro já em YouTube enfim, artigos produzidos pela doutora Mariana, que façam as reflexões a partir das tuas percepções, né? Eu queria agradecer, Andrei, dizer que é uma satisfação, né, poder estar conversando contigo, né? Eu admiro bastante o teu trabalho, né, a tua trajetória, e o que vem desenvolvendo também, né, na defensoria, e tá na minha casa, né? É fundamental, porque todo o meu percurso, como eu falei lá no início da live, né, o percurso acadêmico todo eu construí dentro da defensoria, né? Porque é exatamente aquilo que eu falava da execução criminal, né? Do quanto todos os dias que eu pisava lá no presídio para fazer os meus atendimentos, né? Eu pensava que eu não podia naturalizar aquilo que não pode ser naturalizado, né? E que não deve ser naturalizado, né? Então, uma vigilância também, e as estruturas a gente sabe que operam assim, né? Eu sempre falo, por exemplo, do racismo, né? O racismo é assim, tu tem que... eu posso até reconhecer os meus privilégios, né? De branca, né? De mulher branca aqui, mas é isso, é constante, né? Tu tem que tá constantemente, né? Se vigiando, né? Para não reproduzir, né? Uma série de coisas, né, que estão, de práticas, de discursos que estão internalizados, né, devido ao peso da estrutura, né? Então, assim, eu queria agradecer, né, me colocar à disposição sempre. Falar sobre a tese, para mim, é fantástico, né? Porque no bojo da defensoria, eu sempre digo que foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu nunca me considerei alienada, embora eu venha de uma condição social privilegiada, né? Como eu falava, eu sou branca, loira, né?
em escola particular, né? Então, eu tenho consciência disso, né? Mas a defensoria, ela produziu esse choque, né? De estar muito próximo da realidade, né? Social, né? E do quanto a dor, né? Que mais me moveu aí para o campo das ciências sociais foi porque não escutava e não conseguia visualizar respostas no campo jurídico à dor das pessoas vítimas de violência estatal, né? E eu consegui, de uma certa forma, eu acho, acompanhar diferentemente, não que eu não soubesse que isso existia, mas existia, estava nos boletins de ocorrência e lateralmente sendo discutido nos processos criminais, né? Porque o mote do processo criminal geralmente é verificar aquele crime que imputado à vítima, né? Da violência, né? Mas pude observar mais de perto, até pela interdisciplinariedade, né? Essa dor e a complexidade desse fenômeno e do quanto isso alcança, né, aquela pessoa, os seus familiares, né, e a sociedade como um todo. E isso eu queria resposta, eu queria um olhar, né? Eu queria alguém, e aí isso eu falo eu dedico a tese, né, às invisíveis vítimas de violência policial, né, na tentativa de mantê-las visíveis, né, na busca de reconhecimento, solidariedade e justiça, né? Que é isso, tentar, e por isso que eu termino a minha tese com um ensaio sobre a cegueira do Saramago, né? Que é exatamente, mesmo cegos, que a gente possa ver, né? E possa reconhecer essas pessoas, né? E essa dor que muitas vezes o direito não consegue responder, né? E não vai responder, né? Enfim, por tudo aí que a gente falou, do peso da cultura jurídica e da nossa formação, né? Enfim. Então, eu te agradeço imensamente e estou às ordens sempre, né? Para o que precisar. E agradeço o pessoal também que nos acompanhou aqui de manhã cedo, né? E, não, a gente que agradece, sabe, te escutando vai dando vontade de conversar um pouco mais, porque essa sensação que o pesquisador, aí nós, defensores, enquanto pesquisadores, é algo muito peculiar, muito singular. Sabe que eu pesquisei processo de criminalização de mulheres no tráfico de drogas, e qual era a minha relação com essas mulheres criminalizadas? Digo, olha, estão dizendo que aconteceu isso e isso contigo, vamos tentar resolver a tua vida aqui no processo. Eu vou para pesquisa, eu me predispus a trabalhar com histórias de vida. E lá pelas tantas eu quero saber, eu começo a escutar essas mulheres, né, e saber como é que foi a infância dela, né, como é que foi o nascimento dela. E todas as entrevistas eu chorei, né, mas acima da emoção eu fui tomado por um sentimento de vergonha. De vergonha enquanto operador do sistema jurídico, né, de não ter reconhecido essas histórias antes. Né? O quanto existe, né, um caminhar tão grande até a pessoa entrar algemada naquela sala de audiências ali, que nós, e aí de uma maneira geral, muito pouco nos importamos. Né? Então, eu acho que a pesquisa, enfim, a gente acaba indo para outros caminhos. Se me perguntam o que tu entende que é mais importante para ser defensora pública, né? Uhum. E há tempos eu venho pensando sobre isso. Para mim, é a escuta. Sim. A escuta qualificada, para mim. Uhum. É a coisa mais importante que uma defensora e um defensor público tem que ter, né? Exatamente para dar conta disso, né? Porque a gente é e deve ser, né? Esse espaço no sistema de justiça que tenta quebrar com isso, né? Que tenta, de alguma forma, né? Produzir essa tensão que é inerente ao campo, né? Esse campo de forças e de luta, né? Então, eu considero, para mim, hoje, né, depois da minha trajetória, que esse é o aspecto mais importante
que eu diria, né, que uma defensora e um defensor tem que ter, né, para desenvolver esse nosso riquíssimo aí papel de defensorar aí. Tá certo. Muito obrigado, Mariana. Ainda nesse regime pandêmico, eu te desejo muita saúde, né? Que fique bem aí em Brasília. Estamos todos aqui no Sul com muita saudade de ti. Eu Um também abração. Até a morrendo. próxima. Até a Tá. próxima. Tchau, Tchau. tchau.